Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho do Direito das Pessoas com Deficiência. Como sabem, um grupo de trabalho constituído no âmbito da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social. No âmbito da realização daquela que foi a aprovação da agenda de trabalhos desta Comissão, do plano de atividades, estamos a proceder a um conjunto de audições, todas elas relacionadas com a problemática da deficiência, e hoje, por videoconferência, fruto da pandemia, temos os nossos colegas ainda presencialmente, maioritariamente, mas também por via Skype, e hoje, no âmbito dos nossos trabalhos, temos a audição da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, aqui representado pelo Sr. Presidente Fausto Pereira, a quem aproveito desde já para dar as boas-vindas e saudar e dar-lhe nota, julgo que nos esteja a ouvir, Sr. Presidente, e dar-lhe nota, como aliás os serviços lhe terão comunicado, mas para o fazer aqui também devido da voz para todos, que no âmbito dos trabalhos deste grupo de trabalho tem a entidade 10 minutos para nos apresentar aquelas que são as problemáticas que entendam importantes trazer-nos ao conhecimento, e depois dessa intervenção inicial de 10 minutos segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares para uma intervenção de 5 minutos cada um, e no fim das intervenções dos grupos parlamentares tem Vossa Excelência novamente a palavra para uma segunda intervenção também de 10 minutos, aí para responder ou para questões que julgo que ficaram por responder na primeira parte e, portanto, com os esclarecimentos que entender também. Desde já, antes de começar, porque hoje nós temos o plenário mais cedo e, portanto, temos que agilizar os trabalhos, e deixar-lhe desde já nota, para além do agradecimento natural por ter aceito o nosso convite, que no caso de haver alguns contributos que considero importantes, trazer até por escrito, que não haja tempo nesta audição, que se assim entenderem, que podem fazer chegar a este grupo de trabalho, e eu naturalmente mandarei distribuir depois por todos os grupos parlamentares. Fica desde já esta informação, se entenderem que isso é relevante, porque por vezes coloca-se essa questão pelas entidades e, portanto, eu deixo desde já essa nota. Dito isto e feito este introito inicial, boa tarde. Sr. Presidente, está-nos a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Estamos a ouvi-lo e a vê-lo também, e, portanto, tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Pode começar, faz favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu quero, em nome pessoal e da Federação, agradecer a oportunidade que nos dão de vir aqui falar convosco daquilo que é a situação do desporto para pessoas com deficiência. O desporto para pessoas com deficiência, eu tomei algumas notas e agradeço desde já a oferta que foi feita e prometo enviar tudo mais pormenorizado futuramente para a Assembleia da República. O desporto para pessoas com deficiência em Portugal é referido muitas vezes como desporto adaptado, mesmo quando não tem nenhuma adaptação. É deste desporto, portanto, que vamos falar. E dizemos que os clubes têm sido, até agora, são as células do nosso tecido desportivo. Mas no caso particular do desporto para pessoas com deficiência, os clubes são muitas vezes substituídos por instituições de solidariedade social, onde há limitações de várias ordens, mas há limitações de ordem técnica, mas é aí que se processa o desenvolvimento desportivo destas pessoas. E nestes casos, podemos falar então de subtreinamento, sendo que as condições para a excelência desportiva reclamam a inclusão nos clubes desportivos locais. A inclusão desportiva é feita nos clubes, não é nas federações nem nas associações. Para melhor compreender o papel da nossa federação, a FPDD, gostaria de recuar até à sua gênese em 1988, como federação, então, responsável pelos programas das seleções nacionais e por todo o alto rendimento, nas modalidades desportivas que estavam sob a sua tutela e que à data, não é, eram todas, porque nenhuma federação desportiva estava interessada em assumir a governação deste desporto. E assim é que a FPDD foi a responsável pelas missões paralímpicas de Barcelona em 1992, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e até Pequim 2008.
mas também por todas as seleções nacionais que participaram em campeonatos do mundo e campeonatos europeus. Até 2008, porque quero salientar que foi a FPDD, a essa data, que fundou o Comitê Paralímpico de Portugal. O Comitê Paralímpico de Portugal foi fundado exclusivamente pela FPDD e a ata pública foi assinada a escritura pública foi assinada pelo presidente da FPDD e por outros, e por mais 4 dirigentes da Federação, dos quais eu tenho a honra de me incluir. Bem, nas atuais circunstâncias, a FPDD tem realizado ações para reforçar as boas práticas da inclusão, como sejam a captação de mais praticantes, inovação e qualificação, e tem feito isso através de projetos que estão em desenvolvimento. Mas eu gostava de deixar claro, se me permitem que sublinhe, que só com uma política desportiva que tenha como principal objetivo uma intervenção na base da pirâmide do sistema desportivo, que não exclusivamente na cúpula, a FPDD poderá continuar a assumir a utilidade pública contra a exclusão social das pessoas com deficiência e a proporcionar a todos oportunidades de prática desportiva e atividade física ao longo da vida, independentemente das suas capacidades funcionais e de acordo com o nível de envolvimento desejado por cada pessoa na comunidade. Bem, os percursos das pessoas com deficiência não podem ser tipificados. Os percursos desportivos, claro, não podem ser tipificados, dito de outra forma. O modelo que vai da captação à formação e até à talentização dos desportistas parece ser o de não haver modelo nenhum. Ou ainda, como de qualquer outra pessoa, esse percurso depende do próprio atleta e da sua circunstância, que nos casos concretos são muito variáveis, pois dependem do tipo e do grau de deficiência, que pode ser inata ou adquirida, que pode ser motora, sensorial, de origem neuromotora ou intelectual, e também do meio ambiente, pois, sobretudo para uma pessoa destas, ser praticante desportivo em Lisboa não é o mesmo que ser numa pequena aldeia. Em todo caso, nós, a FPDD, estamos envolvidos em todas as etapas da formação desportiva e também na formação dos próprios treinadores, juízes, árbitros e classificadores desportivos. E sabemos e temos tentado identificar quais são os principais constrangimentos à atividade desportiva das pessoas com deficiência. E que, no nosso entender, têm sido, em primeiro lugar, as próprias instituições, a escola, em que são aqueles com mais aptidões físicas que se escolhem para jogar entre si. A escola, que sem condições objetivas para o desenvolvimento da atividade física inclusiva, não tem condições objetivas. E o clube, os clubes desportivos que querem ficar com os mais aptos para poderem competir com os adversários. E por vezes, não poucas vezes mesmo, a própria família, que é excessivamente protetora. Tudo isto são barreiras por vezes muito difíceis de transpor, são constrangimentos. Eu gostava, se me permitissem, de vos dar alguns números referentes à época desportiva 2019-2020. Os números referem sempre quantidades exatas e eu só vou referir os 2019-2020, que não temos ainda feito o levantamento total e os números podem variar e têm variado. Hoje, à data de 2021, temos uma situação já ligeiramente melhor no que diz respeito aos números. Também depois eu referirei, mas aquilo que temos registado neste momento são praticantes, número de praticantes inscritos na Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes e registados no IPDJ, no Instituto Português do Desporto e Juventude. Número de praticantes, então, 1182, dos quais 74% são masculinos e 26% só são femininos. Dos masculinos, 10% são jovens, 50% são séniores e 40% são veteranos.
Dos femininos, 11% são jovens, 44% são séniores e 46% são veteranos. Ou seja, há aqui uma inversão total daquilo que é a pirâmide desportiva. A base devia ter mais desportistas, os jovens deviam ser mais do que os veteranos, mas não são. São muito menos, são 1/4 dos veteranos. Sempre a nível de treinadores, temos 123 registados na época de 19-20, sendo que 67,5% são masculinos e 32,5% são femininos. E árbitros e juízes também é a mesma proporção, e temos ao todo 24 árbitros e juízes. O número de praticantes tem diminuído desde 2008, quando tínhamos 2.779, para um número mínimo de 1.182 durante a pandemia. Sendo que no dia de hoje, então, temos um pouco mais de 2.000 atletas inscritos. Parece, portanto, haver aqui alguma inversão já na diminuição verificada anteriormente, e isso é bom. Mas não sabemos qual é a situação nas outras federações. Com exceção da Federação Portuguesa de Natação, não há referência ao número de filiados com deficiência, e esta federação tem um número de nadadores inscritos no seu relatório de atividades de 2019, que é hoje bastante inferior. Deverá rondar, penso eu, os 150 nadadores. A Federação Portuguesa de Atletismo não tem inscritos nenhum número de atletas no seu relatório de atividades, mas eu perguntei e responderam que tem 159 atletas inscritos. Sabemos também que este deve ser sensivelmente o número de inscritos atualmente na Federação Portuguesa de Handball. E todas as outras têm um número menos significativo de atletas inscritos. É razoável, penso, considerar que no seu conjunto serão menos de 2.700 atletas, menos de 2.700 desportistas pessoas que praticam, com deficiência que praticam desporto formal, inscritos em federações desportivas, dos quais 2.000 são os da nossa federação, 700 nas outras federações, 2.000 na nossa federação. Num universo de 11 milhões, o censo 2011 aponta para 10% de pessoas com deficiência, pouco mais de 1 milhão, portanto. Temos, então, menos de 0,3% de desportistas da população com deficiência. Eu vou repetir. 0,3% é menor que 10,3% a população que pratica desporto, pessoas com deficiência. Número de praticantes federados à data, federados do desporto regular, 667.715, 2.700 com deficiência. Número de treinadores federados... Senhor Presidente, eu lamento interromper, mas vou mesmo ter que lhe pedir que termine. Aquele sonzinho era a dizer que o tempo já estava esgotado. Então, está bem, isso é falta de prática. Peço desculpa, já acabei. Pronto. Muito obrigada, peço desculpa, mas aquele som, fica essa informação, é precisamente dar um alerta em como o tempo já foi ultrapassado, para não interromper devido à voz, que tentei evitar, e portanto agradecendo, mas no fim, na parte final, pode complementar alguma questão que ainda acho que era fundamental deixar-nos aqui. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marta Freitas, dispõe de 5 minutos. Agradeço, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para as Pessoas com Deficiência, Fausto Pereira, e em nome do Sr. Presidente também todas as associações da Federação, ou seja, todos também os atletas praticantes de desporto, sendo esta prática essencial para a qualidade de vida e saúde de quem pratica. Realmente aqui reforçar o trabalho que fazem desde 1988 e a missão importante que têm de proporcionar no nosso país a oportunidade da prática desportiva e reitero aqui a importância que é também não só a atividade desportiva, mas a atividade física em si,
ao longo de toda a vida e que se torna essencial quando, perante alguém que tem uma incapacidade, deficiência ou até uma doença crónica, porque sabemos o papel essencial que tem a atividade física ou o desporto para não agravamento do quadro clínico. É essencial realmente esta educação e este papel que a Federação faz e o envolvimento que tem com as pessoas e com a comunidade neste sentido é importante. Sabemos que também é um trabalho difícil, é um trabalho duro, porque exige o desporto para as pessoas com deficiência existe recursos, existe equipamentos específicos, existe um trabalho muitas vezes individualizado, como aqui referi, no sentido que cada pessoa tem a sua dificuldade, a sua incapacidade e é preciso orientar muitas vezes de forma individual. Portanto, é um trabalho realmente de aplaudir, porque é essencial até para que estas pessoas tenham, até contribuir para que as pessoas tenham mais autonomia nas suas vidas. Sabemos que existe uma vontade e um olhar por parte do Governo e visível no plano de recuperação, de resiliência, portanto, uma visão mais aberta para incentivar e promover a atividade física. Nas pessoas com deficiência também está isso, estão essas metas visionadas na Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Também foi discutido na Estratégia Europeia para as pessoas com deficiência, portanto, dá aqui também um foco ao desporto e a atividade física, não só na promoção da qualidade, mas também da vida das pessoas, mas também na inclusão destas pessoas. É essencial realmente continuar este trabalho e este reforço e esta chamada de atenção para algo que é essencial para a vida das pessoas. Verificamos que tem havido vontade do Governo em reforçar a prática desportiva com incentivo do reforço dos apoios para os Paralímpicos, também a equiparação de bolsas entre os Paralímpicos e os atletas e os restantes atletas. Tem havido também aqui metas no sentido de elaborar um plano plurianual de dinamização do desporto adaptado nas escolas, a vontade de sensibilizar as entidades formadoras de docentes de ensino básico e secundário para a oferta formativa acreditada em desporto adaptado, também a criação de um plano de ação nacional que dinamiza as parcerias na comunidade local, a prática do desporto e as atividades físicas entre as ONG de PD e as entidades públicas privadas, que prestam serviço e apoios nos setores da saúde, da educação, autarquias locais, o desporto e a inclusão social, bem como prolongar a profissionalização do Programa Nacional de Desporto para Todos. Houve agora, recentemente, novo reforço relativo a este Programa Nacional de Desporto para Todos, em que estão agora na segunda fase, e isto são sinais de que realmente a importância que se dá à prática desportiva. Dizer ainda que realmente falta fazer ainda mais, ainda trilhar mais caminhos, e nesse sentido ia perguntar ao Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para as Pessoas com Deficiência, do que vi da estratégia, do Plano de Recuperação e Resiliência, Estratégia Europeia e Nacional, o que é que não lá está e que dos contributos que possam ter dado, o que é que falta, quais são as prioridades que não estão lá estabelecidas. Também falou aqui uma questão importante, só para terminar, então, obrigada. Uma questão importante que é esta assimetria na prática desportiva entre o sexo masculino e feminino, o que é que pode ser feito mais para estimular as jovens e mulheres com deficiência a ter uma maior hábito de prática desportiva ou de atividade física. Deixar só estas questões. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada, mas a tolerância que eu costumo ter, como sabe, para as entidades, hoje, principalmente com o plenário a começar muito mais cedo, temos que ter algum rigor no tempo. Dito isto, passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para as Pessoas com Deficiência e em si todos os associados e todos os atletas. Sr. Presidente, vou-me dispensar, dado o tempo curto que temos, de fazer aqui ou enunciar o trabalho desenvolvido pela Federação, uma vez que o Sr. Presidente aqui o fez muito bem, apenas enaltecer o vosso trabalho e, portanto, partir logo para aquilo que nos traz aqui, que é perceber algumas situações que estão em cima da mesa e que vão acontecendo e também com base no trabalho que a Federação tem feito. Recentemente, e refiro-me a abril de 2021, redigiram um regulamento específico e plano de contingência para a competência da FPDD e tinha aqui algumas questões que gostaria de ver, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de ver esclarecido, que tem a ver com o facto de este trabalho elaborado por vocês, que apoios é que tiveram da parte do Governo, ou tem a Federação, para a implementação das normas e das recomendações que constam deste regulamento que prepararam e se tiveram também algum feedback a nível das associações a este respeito. Em que fase se encontra a vacinação dos atletas e de todos os praticantes desportivos com deficiência, se tem havido alguns constrangimentos ou algumas indicações de constrangimentos por parte das associações que a FPDD representa. Numa pesquisa efetuada às notícias, nós apercebemos que em agosto de 2020, e a notícia cujo título é "As normas da DGS ignoram completamente o desporto para deficientes", em que refere que as normas para a retoma das modalidades divulgadas pela Direção-Geral de Saúde não consideram qualquer modalidade adaptada, tendo em conta que o documento elaborado pela Federação, este que referia de abril de 2021, a pergunta é se até abril de 2021 em que molde estava a ser praticada ou não a atividade esportiva por parte das pessoas com deficiência. E neste momento, qual o ponto de situação da prática desportiva das pessoas com deficiência? O Sr. Presidente já nos fez aqui algum relato e falou-nos no decorrer desta audição de alguns ou dos principais constrangimentos a nível das próprias instituições, da própria escola, que não têm condições objetivas para o desenvolvimento da atividade e mesmo até os clubes e os constrangimentos de algumas famílias. O que eu gostaria de perceber, Sr. Presidente, é o que é que pode ser feito para se inverter esta situação, de conseguirmos ter mais praticantes desportivos de pessoas com deficiência e também perceber, porque olhando para estes dados que o Sr. Presidente nos deixou relativamente aos praticantes inscritos e à percentagem de praticantes nas categorias de jovens, séniores e veteranos, realmente esta pirâmide invertida denota-se que cada vez vemos menos jovens a praticar. E o que é que podemos fazer para conseguir inverter isto e quais são as medidas que já estão a ser implementadas ou que vocês percebem que estão a ser implementadas pelas associações que representam, no sentido de também invertermos toda esta situação e para podermos também incluir estes jovens, tendo em conta que realmente existe alguma dificuldade e como falava há pouco na questão de o desporto adaptado, mesmo não havendo necessidade de adaptação para a pessoa com deficiência, naturalmente tem que haver, se não for mais no espaço e na forma como chegamos para praticar esse mesmo desporto. Uma outra questão prende-se com a questão do PRR. No PRR, pela análise que o Grupo Parlamentar do PSD fez, não está previsto nenhuma verba, nenhuma medida alocada destinada ao desporto das pessoas com deficiência. São por diversas vezes mencionado no plano as verbas de reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais dirigidas às pessoas com deficiência, mas apenas uma vez é referido dinamizar a inclusão através do desporto, mas sem qualquer tipo de concretização. Nesse sentido, queria perceber qual é a percepção da Federação relativamente a este sentido e perceber se a Federação enviou algum contributo para o PRR e qual foi o feedback relativamente a esses contributos que eventualmente possam ter enviado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Santos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha via Skype. Sra. Deputada, está a ver-nos e ouvir-nos? Obrigada, Sra. Deputada. Estamos a vê-la e agradeço à ouvi-la senhora também. coordenadora. E, Muito portanto, obrigada. 5 minutos, faz favor, tem a palavra, Sra. Deputada. Sim, obrigada, senhora coordenadora. Então, também muito rapidamente vou saudar o senhor presidente Dr. Fausto e nele também todos os atletas e associados da Federação. Queria só, para não me alongar muito, reforçar que, de facto, acho que devemos mesmo manifestar a nossa alegria porque este tipo de federações não são federações assistencialistas, são federações que encaram o desporto com seriedade, que encaram o desporto com dignidade e muito na ótica dos direitos humanos das pessoas com deficiência, não só permitindo a inclusão destas pessoas na sociedade, mas também promovendo a sua autodeterminação e o seu sentimento de pertença ao grupo das pessoas com deficiência. Enaltecer também aqui o apoio que esta Federação dá às associações das diferentes áreas da deficiência com fins desportivos, também por combaterem de alguma forma aqui questões tão preocupantes como é o sedentarismo dentro das pessoas com deficiência, até porque mesmo a nível de desporto não federado, não é? Temos muitas dificuldades, quer a nível de ginásios, quer a nível de espaço onde praticar atividades desportivas, como também o senhor Presidente também disse. Também queria enaltecer-vos porque, de facto, conseguiram-se reconstruir no tempo de pandemia, criaram projetos concretos e atividades concretas, como, por exemplo, a criação do Prémio Bicas pela Inclusão, que conseguiram satisfazer aqui algumas necessidades, mesmo quando tudo parou e, portanto, fizeram com que efetivamente as atividades desportivas continuassem a ser valorizadas. Neste sentido, aproveito já para deixar mesmo a primeira pergunta, no sentido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saber aqui que impacto é que teve este contexto pandémico nos vossos atletas e também o que é que poderemos ainda fazer para suplantar aqui alguma necessidade que tenha havido ou como é que podemos reforçar aqui esse mesmo impacto. Depois também gostaria aqui de saber, explorar um bocadinho mais, Sr. Presidente, o que é que nos pode dizer da vossa sensibilidade, a que é que se devem estas diferenças de género na prática desportiva? O grupo parlamentar tem aqui algumas suspeitas, não é, do porquê de haver muito mais homens ou rapazes a praticar desporto do que raparigas e achamos essencialmente que isso também se prende com necessidades concretas até ao nível depois da exposição, da intimidade, etc. e dos apoios que poderão ser necessários no próprio local e das ajudas específicas que neste momento não existem. Depois também, e já foi apontando muitas, Sr. Presidente, mas que dificuldades é que existem na difusão do desporto, não só do desporto federado, mas no desporto em si, na própria prática desportiva, e depois também que tipo de apoios, até mais terreno e mais práticos, é que seriam necessários envolver nesta política para o desporto que vocês dizem que faz efetivamente falta. E posso já antecipar que as questões do transporte são questões muito que causam aqui constrangimentos sérios. Acredito também que a falta de, não só de todo o corpo que já existe, mas também de assistência pessoal para a prática desportiva também faça muita diferença e acredito que se estas atletas tivessem apoio depois para os banhos, para trocar de roupa, etc., poderia ser um facilitador, principalmente das meninas e das jovens mulheres ou das pessoas com menos autonomia. Depois também dizer que, efetivamente, estes vazios que se encontram, quer na Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência, quer no PRR, estes vazios que se encontram, podemos encará-los ainda como espaço de oportunidade para incluir. Não é difícil, dada a inexistência prática e concreta de medidas. E, portanto, Sr. Presidente, diga-nos tudo aquilo que considera que é fundamental incluir e que nós estamos cá para lutar por isso. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada, até pelo rigor no tempo que ainda subjou. E já agora permita-me à parte, Sra. Deputada, porque eu acho que é importante deixá-lo aqui. O grupo de trabalho atualmente reúne sempre apenas em salas acessíveis. Portanto,
para que não haja aqui qualquer problema de acessibilidade. Num grupo de trabalho da deficiência seria absolutamente intolerável e, portanto, as reuniões são sempre em salas acessíveis. Só queria deixar esta nota. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito Portanto, obrigada. até tendo em conta a situação da Sra. Deputada, portanto, que tem dificuldades de mobilidade, E a este não partir é da um próxima edifício semana- amigo da mobilidade. Pois não, mas está a melhorar. E, A partir da portanto- próxima semana contem comigo, com muito gosto estarei convosco E presencialmente. quero dar-lhe nota que eu fiz um pedido expresso aos serviços para que as reuniões deste grupo de trabalho fossem sempre em salas de acessibilidade facilitada. Isso foi-me precisamente- transmitido hoje pelo nosso chefe de Pronto. gabinete, que eu gostava e fiquei muito contente. Ainda Portanto, bem, a partir da e próxima teremos todos o semana... gosto em tê-la cá fisicamente, Sra. Deputada. Grata. Dito isto, sem mais demoras, passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também o Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, Fausto Pereira, de agradecer também a intervenção inicial que teve e de deixar algumas observações e preocupações que o PCP tem sobre esta matéria, além, naturalmente, de algumas questões mais concretas ou de aprofundamento da reflexão sobre a prática do desporto para as pessoas com deficiência, sendo naturalmente importante depois também com essa reflexão podermos construir soluções que permitam ultrapassar os obstáculos que persistem efetivamente no acesso a este direito constitucional, que é o direito ao desporto e que efetivamente continua a ser negado de um ponto de vista geral, mas continua a ser negado numa forma mais acentuada também às pessoas com deficiência. E deixava aqui, além de naturalmente cumprimentar e saudar o trabalho que a Federação tem desenvolvido, deixando também aqui a observação que é efetivamente o trabalho das estruturas desportivas, dos treinadores, das famílias de muitos atletas que têm a prática de desporto num nível mais elevado, mesmo em níveis paralímpicos, que têm permitido que essa prática continue e que têm permitido também que se alcancem resultados que são assinaláveis na prática do desporto nesse patamar. E essa abnegação e essa entrega, que são absolutamente determinantes, também demonstram que efetivamente tem que haver um compromisso, até por parte do próprio Governo, que valorize as próprias estruturas desportivas e associativas neste âmbito e que crie as condições até para um percurso na prática do desporto que permita alargar a participação até em níveis mais elevados e competitivos no âmbito do desporto para pessoas com deficiência, porque também para chegar a um determinado patamar é preciso ter um percurso anterior que permita a frequência e a prática desportiva, desde logo na escola, e essa era uma das questões que nós gostaríamos de colocar no âmbito do desporto adaptado, da educação física também nas escolas, entendendo que é um elemento fundamental até no contacto inicial com a prática desportiva. Também tentar perceber a reflexão da Federação nesse aspecto, considerando a necessidade de que nas escolas os próprios espaços estejam também eles devidamente equipados e adaptados para esta prática desportiva, e não só a prática do desporto a um nível paralímpico, a um nível de alta competição, mas também a consideração da prática do desporto enquanto elemento de inclusão, de integração, de promoção da saúde e de desenvolvimento também individual e coletivo, que é determinante, bem como na criação de laços de cooperação e de partilha, que são valores inerentes também à prática do desporto. E, naturalmente, que estas referências que aqui faço devem ter uma tradução efetiva na vida das pessoas com deficiência, não é isto que se passa neste momento. Claro que essa tradução na vida concreta e no cotidiano das pessoas com deficiência exige opções que garantam um conjunto de investimentos
equipamentos, e já falei na questão das escolas, mas colocava também aqui a questão sobre a existência ou a necessidade de existência de outros espaços e outros equipamentos desportivos devidamente adaptados, nomeadamente nas comunidades, próximo das pessoas, e não distantes, e que obriguem a deslocações até significativas, que são até essas mesmas deslocações obstáculos acrescidos para as pessoas com deficiência. Por isso também conhecer a opinião da Federação sobre esta necessidade da existência de equipamentos desportivos adaptados, de espaços devidamente com as condições necessárias para a prática de desporto para as pessoas com deficiência e espalhados, diria eu assim, até pelo país, porque estas necessidades verificam-se efetivamente em todo o país. Mesmo para terminar, conhecer também, já aqui foi colocado, mas fazemos também essa referência, as informações que nos possam dar sobre os impactos da situação epidémica na prática desportiva, nos atletas que naturalmente acompanham, considerando as questões da suspensão da prática desportiva e do confinamento que também tiveram lugar no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Hoje foi quase britânica. Dito isto e acabadas que estão as intervenções por parte dos grupos parlamentares, o Sr. Doutor voltará a ter a palavra, como lhe tinha dito na fase inicial, para uma intervenção final de 10 minutos. Quando estiver a acabar de ultrapassar o tempo, por forma a conseguir terminar aquilo que é o seu raciocínio, se ouvir aquele pi, serei eu precisamente a dar-lhe nota que o tempo terminou, mas que ainda tem tempo para acabar a frase que tenha, até porque eu julgo que é fundamental que se consiga terminar um raciocínio e não ficar a meio. Portanto, Sr. Doutor, tem a palavra 10 minutos. Faz favor. Muito bem, eu começo por agradecer as perguntas e dizer o seguinte: elas são tantas que aquelas a que eu não responda aqui, comprometo-me a enviar resposta por escrito, mas desde já com datas. Na próxima semana enviarei as respostas às outras perguntas que não possa responder, porque foram muitas e eu ainda vos queria dizer mais alguma coisa. E naquilo que eu queria acrescentar, julgo que vai a resposta também para já a algumas das questões que me foram aqui levantadas. Mas há outras que são muito concretas. Por exemplo, falou-se da vacinação, pois nós, e das normas da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que nos foi dito da Direção-Geral de Saúde é que elas se inscreviam nas normas que eram aplicáveis a todo o outro desporto. E eu estou de acordo com isso. A prática desportiva das pessoas com deficiência contém os mesmos riscos, exatamente, que contém a prática desportiva das outras pessoas. A população é que não é igual, e nós temos populações de risco. Pronto, cuidado com a seleção que nós temos. Sr. Presidente, peço-lhe só que aguarde um instante, porque de repente deixámos de ouvir e ver em condições. Agora sim, já estamos novamente. Está outra vez bem? Sim, agora está. Foi internet. São os constrangimentos destes novos tempos. Sim. Faz favor. Eu falava dos atletas de Bóssia, da Seleção Nacional de Bóssia, que está já apurada para participar nos Jogos Paralímpicos e tem trabalhado, tem feito os seus estágios nas condições ideais, que é estão a trabalhar numa bolha. Isto acarreta despesas enormes, como devem calcular, pronto, mas tem que ser feito assim e pronto. Temos tido alguns apoios no que diz, ou pelo menos no que diz respeito à promessa de vacinação destes atletas. As coisas estão a ser estão bem encaminhadas, estão bem resolvidas. Mas eu queria falar-vos daquilo que tinha preparado, que eu julgo que responde a várias das coisas que também aqui foram focadas. No entanto, desde já adiantar que de janeiro, fevereiro e março a atividade foi totalmente interrompida, até porque a maioria destes atletas pratica desporto nas instalações municipais que estiveram todas elas fechadas. Mas como questão central, eu defini um cenário na primeira parte, na minha intervenção, que não é um cenário bem um paraíso, não é idílico. E nós estamos aqui,
colocamos como questão central, nós queremos colocar o papel do desporto escolar no sistema desportivo nacional. E é aí que nós, FPDD, apostamos fortemente. Temos que apostar mesmo fortemente. Sendo que, pela nossa parte, há inteira disponibilidade para colaborar na divulgação, captação, formação de todos os agentes desportivos implicados no desporto para pessoas com deficiência, que sejam eles os atletas, treinadores, árbitros, juízes e dirigentes. Eu gostaria de vos dar a conhecer, se me permitem, quais são as nossas fontes de financiamento, porque isto responde a várias das questões que foram aqui faladas. Se bem que eu quero dizer que desde já que os nossos contributos para o PRR se inseriram nos contributos que foram dados através da Cimeira das Federações, com quem onde nós temos participado sempre ativamente, e que sujeitámos várias moções aprovadas, mas que não tiveram, de facto, resposta. As nossas fontes de financiamento são o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o IPDJ, o Instituto Nacional de Reabilitação, o INR, uma autarquia com quem temos relações preferenciais, é evidente que é Odivelas, com quem mantemos uma longa colaboração e onde está a nossa sede, e também temos tido financiamento da Santa Casa. O financiamento tem variado ao longo dos anos, mas eu quero salientar que, no que diz respeito ao financiamento para a FPDD por parte do IPDJ, recebemos já uma proposta final que vamos assinar para este ano. Como sempre, é um financiamento que fica aquém das necessidades da FPDD e que não deixa folga para desenvolvimento de novas atividades. Mas nós temos que reconhecer que estamos numa situação anormal e que não foi feito, à nossa federação, não foi feito nenhum corte de financiamento, o que parece que não é comum às outras federações. O valor de financiamento que nós temos é público, para 2021 é de 360 mil euros, em números redondos. Ficam, portanto, adiados alguns dos projetos idealizados, que passam por, e aqui respondo também a uma parte das vossas questões, por uma planificação e contratualização plurianuais, com o objetivo claro de, pelo menos, duplicarmos o número de pessoas com deficiência a praticarem o desporto formal. Isto foi o que eu tinha preparado no que diz respeito a dar a conhecer os nossos financiamentos, nossas fontes de receita, mas quero dizer que está tudo no nosso site e que pode ser consultado. Eu julgo que há ainda, eu tomei nota de várias perguntas, e são bastantes. Eu dizer-vos que falaram do direito constitucional, pois, mas nós só temos os direitos que exercemos, os outros não os temos. Nós estamos seriamente preocupados também com a diferença de género. As raparigas, as meninas, as senhoras, o género feminino não tem uma expressão quase que residual em algumas modalidades desportivas. Eu julgo que isso se prende muito também com o ambiente familiar, que há uma proteção excessiva, claro, em relação às meninas, bem maior do que em relação aos homens. Uma nota, deixa-me, com licença. Falou a senhora deputada do Partido Socialista, referiu e bem as bolsas e o dinheiro que tem sido aplicado no Comitê Paralímpico. As bolsas dos atletas, eu saúdo que as bolsas dos atletas tenham sido equiparadas dos atletas com deficiência às bolsas dos atletas do desporto regular. Portanto, aí sim, de facto, tem sido gasto dinheiro. O que nós corremos é o risco, se não gastarmos dinheiro na base e se não gastarmos dinheiro na divulgação, na captação e na formação de jovens atletas, qualquer dia não há bolsas para atribuir porque não há atletas, nem há peitos para pôr medalhas. Portanto, temos que, isso aí está bem, saudamos isso, como é evidente, mas temos que olhar para a base.
temos que traçar enfim, temos que ter um plano estratégico de desenvolvimento do desporto, no qual tem que se inserir o desporto para as pessoas com deficiência. Eu julgo que já vos referi que a interrupção foi total praticamente durante o primeiro trimestre. Nós já reativámos, nós já reativámos a preparação e até a competição. No próximo fim de semana já se vai realizar, por exemplo, em Odivelas, a final do Campeonato Nacional de Goalball. Já reativámos a preparação dos campos de treino de rugby, já reativámos também a preparação da nossa Seleção Nacional de Bóssia, que já vai fazer o segundo estágio este ano. Portanto, já reiniciamos a prática possível com os nossos atletas. Mais alguém me quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se eu tentei tomar notas, não sei se deixei alguma coisa por falar. Obrigada, Sr. Doutor. As perguntas dos grupos parlamentares, porque, como sabe, estes trabalhos obedecem a algum formalismo, estão feitas e, portanto, acabamos por ficar aqui com 1 minuto. Não obstante, terminou, eu agradeço-lhe imenso e permita-me, e se tiver algumas coisas que depois entenda, como referiu, faz chegar ao grupo de trabalho, que eu farei naturalmente distribuir por todos os grupos parlamentares, para que depois deem o tratamento que entendam. Neste fim da audição, pretende dizer alguma coisa, Sr. Doutor? Não, fiquei depois na dúvida. Sim, eu ontem tive a oportunidade de ouvir uma audição num outro grupo, numa outra comissão, em que alguém que estava a ser ouvido dizia que respondia depois, mandava tudo por escrito. Eu quero dizer o seguinte, eu vou mandar mesmo por escrito, vou-me esforçar por responder a todas as perguntas e por mandá-las na próxima semana, portanto em tempo útil, a todas as perguntas que me foram feitas. Obrigada, Sr. Presidente, e permita-me que lhe diga que é sempre de grande utilidade para os grupos parlamentares terem as grandes preocupações por escrito, até porque para aquelas que sejam depois as iniciativas que pretendam tomar ou a apreciação que façam dos problemas, por vezes estarem sistematizados ajuda também na análise que politicamente cada um entenda fazer, que não me compete aqui, naturalmente, na condução destes trabalhos, colocar. Deixe-me só deixar-lhe uma nota de apreço por aquele que é o papel da Federação no desporto para pessoas com deficiência, que de facto é fundamental em termos de inclusão, e também naquele que tem sido o vosso contributo para aqueles que têm sido os resultados dos nossos atletas em competições internacionais, e agora mais egoisticamente também, permita-me, que fiquei particularmente satisfeita com a questão do rugby, porque eu sou arcoense, terra de rugby, e portanto pelo qual tenho um carinho muito, muito, muito especial, e desejo-vos as maiores venturas neste regresso à normalidade, e muito obrigada por nos ter vindo a este grupo de trabalho e pelas informações que nos trouxe. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigado. Dou por encerrada os trabalhos. Obrigada, minhas senhoras.